Olá, turma, boa tarde. Bom, estamos de volta agora para a nossa próxima palestra. Nós tivemos uma pequena inversão de pauta. Nós vamos antecipar agora o painel sobre... Vou pegar minha cola aqui, gente. Ó, eu estou meio cego, então preciso aumentar aqui um pouquinho. Tá? Agora nós vamos começar o painel que vai tratar sobre licenciamento ambiental. Nossa, a minha cola está errada, gente. A minha cola está o painel do ano passado, vocês acreditam? Mas eu lembro, o tema do nosso painel era melhores práticas de gestão e licenciamento ambiental. Na minha cola aqui está o tema do ano passado. Tá? Mas para esse painel, eu vou contar com a presença de 2 colegas de secretarias municipais aqui do entorno da região metropolitana. Primeiramente, eu vou convidar a Tainara Oliveira, da SEMA Castanhal. Bom, para compor esse painel, nós temos também mais um colega, que é o José Neto. Ele é da CEMAD Barcarena. Barcarena é uma cidade aqui no entorno de Belém, que fica... Dependendo se você vem de balsa, se você vem de carro, você leva 1h40, 2 horas, em condições normais de temperatura e pressão. Mas hoje aqui choveu bastante, né? Então o trânsito está parado, ele está bem pertinho daqui, mas ele vai compor o painel. Mas para a gente não atrasar a programação, a gente vai iniciar com a Tainara. Aí depois, quando o Neto chegar, ele vai fazer as considerações dele. E nós tivemos um pequeno problema de agenda com a turma da SEMA de Marituba. Tá? A equipe teve um problema interno lá de última hora e eles não vão poder estar presentes. Então eu tomei a liberdade, conversei com a secretária Vanessa, lá da SEMA Marituba, e disse: secretária, se a senhora me permitir, eu vou ocupar esses 20 minutinhos para mostrar um pouquinho a visão de uma consultoria ambiental nesse contexto do licenciamento ambiental, da gestão. Então, de repente, vai ficar legal essa discussão, né? A gente vai ter a visão de 2 secretarias municipais de meio ambiente e de uma consultoria ambiental. Então, a gente vai ter visão do consultor, do empreendedor e do órgão ambiental. Então, vai abrir um debate legal aqui para a gente, né? Então, aqui, só para, antes de a gente começar, gente, eu vou pedir muito que vocês continuem, tá, interagindo conosco no YouTube, fazendo comentários, perguntas, tá? Tentem ser objetivos nas perguntas de vocês. Por favor, não mandem aqueles textões, porque eu estou interagindo com vocês, estou interagindo com a plateia, com o palestrante, e aí eu tenho que filtrar algumas perguntas no YouTube. Então, quando a pergunta é muito longa, aí dificulta um pouquinho. Então, sejam objetivos nas perguntas, tá, gente? Mas perguntem, tá? Perguntem, curtam, compartilhem esse vídeo, chamem os colegas de vocês para acompanhar conosco, tá? Então, na primeira palestra que nós tivemos na tarde de hoje, foi sobre tecnologias de gestão e tratamento de resíduos sólidos. Já houve uma lista de presença, tá? Nesse evento agora, nesse painel, vai ser a mesma coisa. Lá para o finalzinho do painel, nós vamos colocar um QR Code na tela e um link nos comentários aqui do YouTube, para que vocês possam registrar a presença na segunda programação do dia. E nós ainda teremos no dia de hoje mais uma palestra que vai falar sobre a questão de investigação e gerenciamento e remediação de passivos ambientais. O colega Gabriel Bedani, da EBP, vai falar sobre isso. Tá? Então, para a gente continuar sendo objetivo e produtivo na apresentação, eu vou passar a palavra para a Tainara. A Tainara vai ter 20 minutos para tecer as considerações dela. Eu vou só fazer uma breve apresentação do currículo da Tainara. Tainara, eu sei que o currículo é longo, mas eu resumi, tá? Então, assim, a Tainara, ela é engenheira ambiental formada pela UEPA, né? Ela é coordenadora do licenciamento ambiental lá da SEMA Castanhal. E assim, ela está presente sempre em todos os eventos da Inovare. Muito obrigado pela parceria, pelo prestígio. A palavra está com você. Você pode falar em pé, pode falar sentada, pode falar do lado de lá, de repente, do vídeo. Fique à vontade. O que você apontar com a ponteira laser, a Maísa vai tentar apontar também lá no computador, tá, Maísa? Com o ponteiro do mouse, para as pessoas que estão no YouTube poderem ver também. Os colegas reclamaram que na palestra anterior eles não estavam conseguindo ver o que estava sendo apontado. Então, peço essa ajuda aí para a Maísa. Então, a palavra está com você, Tainara. Tá bom, obrigada. Eu vou preferir ficar em pé. Gostaria
de desejar uma boa tarde a todos, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradecer ao Mauro, a pessoa dele, pelo convite, pela parceria, parabenizar a sua empresa, desejar muito mais sucesso, muito mais anos e agradecer em especial a minha secretaria, né, ao meu município de Castanhal, tenho alguns técnicos aqui. Eu falo em nome da gestão Renovação e Progresso, venho falar em nome do meu prefeito, o Paulo Titã, do vice Enio Monteiro, e em especial da minha secretária, representante da nossa pasta, que é a doutora Nubiana Lago. Não pôde estar presente hoje, infelizmente, está cumprindo a agenda, mas é com compromisso com a sustentabilidade e com a sociedade do nosso município. Eu trouxe algumas coisas que a gente vem desenvolvendo lá no município de Castanhal, desde que assumimos em 2021. Nós estamos sempre buscando evolução, sempre buscando melhorar, e eu trouxe alguns dados também para mostrar como é que a gente vem trabalhando, principalmente no licenciamento ambiental, né? Estou como coordenadora, sou engenheira ambiental e, como sou engenheira ambiental, sou técnica, eu não podia deixar também de agradecer e falar que nesse primeiro momento da minha equipe, em especial da coordenação de licenciamento ambiental, que eu tenho muitos técnicos, agentes administrativos, que estão lá, passaram conosco, até os que saíram, e que entraram para contribuir. Então, o que eu trago aqui não é em meu nome, é o nome de várias pessoas que estavam e que estão lá desenvolvendo esse trabalho. Ficou um pouquinho ruim, né, mas depois falei para o Mauro que eu vou disponibilizar. E também aproveito para falar que na Secretaria de Castanhal, semana passada a gente lançou o nosso site. Então, todas as legislações, essas informações do licenciamento, a gente já está colocando no nosso site. Então, quando a gente assumiu, no ano de 2021, a gente teve muitos desafios, a gente precisava focar em melhorar o licenciamento do nosso município, e Castanhal temos indústrias, comércios, e temos muitos serviços, é uma cidade de comércio e serviços, principalmente. Então, a gente estava tendo a dificuldade no licenciamento, porque a gente estava acabando cobrando muitas coisas. Como a gente cobrava para o grande, a gente estava cobrando para o pequeno. Então, a gente precisava encontrar uma forma de simplificar esse licenciamento e dar uma vazão, uma celeridade para o requerente, né, aumentar os nossos números e focar no que importa. Os licenciamentos ordinários que estão impactando, né, para a gente poder ter uma análise também mais célere. Então, com isso, a gente recebeu também a 162, foi um grande desafio, porque se já estava difícil trabalhar com a 120, com a 162 foi um grande desafio, porque veio muitas atividades. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver, fizemos decretos, fizemos a nossa resolução, que é o nosso licenciamento ambiental simplificado, onde a gente submeteu ao nosso conselho e foi aprovado o licenciamento ambiental declaratório, simplificado e a dispensa de licenciamento ambiental. Tivemos também algumas instruções normativas, temos também lá na nossa secretaria um sistema que foi elaborado por um dos nossos técnicos. Atualmente está só como tramitação, mas futuramente a gente vai colocar para ser o usuário conseguir entrar, solicitar e ver também por onde está o processo dele. Então, a gente já está trabalhando nisso. Tivemos contratação de técnicos, tivemos muitas coisas que, infelizmente, eu não posso falar para vocês, que são muitas coisas, mas foi isso que contribuiu pelo que eu vou mostrar para vocês. A nossa resolução simplificada. Como eu falei para vocês, Castanhal tem muitos comércios e serviços. Da última reunião que a gente teve com a Cefim, nossa Secretaria de Finanças, a gente viu que tem mais de 15 mil empresas lá em Castanhal. Então, a gente, como qualquer outro órgão, temos problemas de infraestrutura, poucos técnicos, então a gente precisava encontrar uma forma da gente avançar no licenciamento e dar uma resposta para o nosso requerente, porque as pessoas que estavam indo atrás, elas precisam da licença para alguma coisa, para levar ao banco, para levar na secretaria, para tirar o alvará. Então, a gente não podia ficar com o licenciamento dele por muito tempo. O que a gente fez? Pegou
o anexo 2 da resolução 162, a gente pegou o anexo 2, que são atividades só das nossas competências, e a gente definiu critérios para simplificar. Quando a gente submeteu ao Conselho, a gente teve uma troca, fez várias alterações, e qual foi o ponto? Tornar o licenciamento praticamente declaratório. A gente não fez isso para todas as atividades, foram só algumas atividades, mas isso facilitou muito, porque o pequeno, ele não podia arcar com um engenheiro ambiental, com tirar uma RT, pagar. Então, quando entrou esse licenciamento, na modalidade da dispensa do licenciamento ambiental, ele não precisa ter um técnico, ele faz, ele declara e ele se responsabiliza pelas informações. Então, isso já facilitou muito. Agora, no próximo mês, vai entrar em vigor a nossa resolução... eu esqueci o número da... Não, vai... Desculpa, gente, eu estou nervosa, que é a primeira vez que eu participo de um evento dessa proporção. Agradeço a oportunidade, mas só de saber que, além de vocês, tem outras pessoas vendo, eu estou nervosa. Então, eu peço desculpa pelos erros. A partir do mês que vem, a gente vai ter a nossa lei de taxas, a nova lei de taxas, e vai vir com algum diferencial. A gente vai isentar os MEIs, porque antes a nossa lei não fazia isso, e a gente precisava se adaptar. Ela vai vir também com descontos para associações, instituições. Por exemplo, uma associação que paga uma taxa de R$1.000, agora vai pagar 10% desse valor. Então, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas a gente vai avançar muito, porque a gente está tentando avançar nessa questão social e na questão econômica, né? Porque com as licenças, essas pessoas elas vão conseguir destravar muitas outras coisas. E a questão financeira era uma coisa que travava muito, porque às vezes a pessoa estava fazendo tudo, ia atrás de um técnico, mas quando tinha a questão da taxa, ela não conseguia pagar e ela acabava desistindo e não se regularizava. A gente quer regularizar essas pessoas, a gente quer fazer um retorno para a sociedade, a gente quer, principalmente, ver o que esse empreendimento está fazendo com o meio ambiente, né? A gente quer contribuir com essa sustentabilidade. São textos, mas vou ler só algumas partes. A resolução ela define os critérios para enquadramentos dessas licenças que eu falei para vocês, que é a licença ambiental simplificada, a licença ambiental declaratória e a dispensa de licenciamento ambiental. Apesar do nome estar aqui como dispensa, ele vai apresentar, sim, alguns documentos e ele vai pagar taxa. Se ele for MEI agora, ele não vai pagar taxa, mas ele vai apresentar alguma coisa. Então, essa resolução... Ela tem os anexos que informam quais os documentos são necessários para cada modalidade de licenciamento simplificado. E com a resolução, são pedidos menos documentos, o fluxo e a tramitação do processo é mais célere, possibilitando que o empreendimento se regularize de maneira mais rápida e menos burocrática. Antes, o empreendimento levava pelo menos 1 ano para sair a licença. Com esse procedimento, a gente já tem empresas que com 15 dias tiraram a licença. Então, é da nossa parte, é da parte do empreendedor também. Então, se ele apresenta tudo, está lá, a gente consegue avançar. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês da licença ambiental declaratória. A gente colocou hotéis, funerárias, atividades veterinárias, viveiros de mudas, comércio atacadistas de frutas. A dispensa de licenciamento ambiental, que a gente tem muito no nosso município, açougues, mercearias, livrarias, bares, restaurantes. E a licença ambiental simplificada, gráficas, fabricação de rações balanceadas, telefonia celular, manejo de açaizais e fabricação de caramelos. Qual a diferença de uma para outra? A licença ambiental declaratória, ela é simples, documentação básica do meu empreendimento, CNPJ, aquela questão legal, e a gente pede que ele preencha um requerimento padrão com as informações básicas, resíduos, como ele está destinando, os efluentes, para onde é que está indo, e a gente, como eu falei para vocês, pega isso como verdade, emite a dispensa dele, faz parecer técnico, se for o caso, a gente não vistoria, mas se for o caso, a gente vistoria, a gente faz relatório de vistoria e formaliza toda essa documentação e emite a dispensa dele.
O licenciamento declaratório vai ter essas documentações que eu falei para vocês, mais alguns documentos técnicos. A gente pede que ele tenha um responsável técnico, emita uma RT e apresente junto um relatório ambiental simplificado. A licença ambiental simplificada é toda essa documentação, só que aqui o técnico vai a campo fazer a vistoria para ver se está tudo legal. Esse checklist, aqui a gente instituiu junto com a nossa resolução. Por quê? A gente tinha muito problema da pessoa da entrada, com 2, 3 páginas de documento, abandonava o processo. Quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha mais de 500 processos parados, sem documentação, sem gerar taxa. Então, isso era muito difícil para a gente. A gente tentava, notificava, ficava com o passivo, gastava o maior tempo e a pessoa não tirava a licença. Quando a gente submeteu a resolução, foi aprovada, a gente fez uma instrução normativa que definiu o fluxo. E o primeiro ponto foi a triagem dos processos. Só entra se apresentar a documentação mínima e o pagamento da taxa. Então, quem chega na secretaria hoje com 2 folhas de documentos, ele vai ser atendido. Só que ele vai receber aqui esse aviso pendência, vai ser marcado tudo que ele está pendente, vai ser gerada a taxa dele, ele vai ter 30 dias para voltar com toda a documentação e com essa taxa paga. Ah, não consegui, tive algum problema. Volta lá com a gente, faz uma justificativa, a gente prorroga esse prazo. A gente prorroga quantas vezes a pessoa apresentar, né, uma justificativa, mas a pessoa tem que ir lá, ela não tem que abandonar. Só vira processo com essa documentação mínima. Então, quando ele foi lá a primeira vez, virou um documento. Aqui ele consegue destravar muitas coisas lá no nosso município. Ele vai na Secretaria de Finanças, ele vai na Obras, mas ele só vira processo quando ele apresentar tudo. Isso facilitou muito para a gente, porque quando chega na mão do técnico, quando chega lá no licenciamento, o técnico já tem muita coisa, não perde tempo fazendo aquelas grandes notificações, e quando o empreendedor responde, é mais fácil de sair a licença. Eu trouxe alguns números para vocês verem como essa nossa resolução do licenciamento simplificado impactou, principalmente na produção da nossa equipe. No ano de 2021, a gente tinha emitido só 55 licenças. Ano passado, a gente finalizou com 178 licenças. Ainda é pequeno, a gente quer alcançar um número maior. É por isso que a gente está trabalhando num sistema para que todo esse licenciamento simplificado seja pelo site, seja pelo sistema, e o técnico não tenha que diga-se, não perder, né, mas dedicar tanto tempo num processo simplificado, sendo que temos outros processos que precisam de mais atenção, como condomínios, postos de gasolinas, que levam muito mais tempo. Né? Mas já foi um grande número, porque tudo isso daqui que eu estou falando para vocês teve parecer, teve um memorando, teve uma tramitação, então teve um tempo dedicado. A gente teve também as autorizações, que aumentaram de 3 para 6, e as ASVs, elas reduziram de 50 para 49. A gente queria ter reduzido mais, porque lá em Castanhal a gente tem muitas demandas, muitas supressões, às vezes o indivíduo arbóreo nem precisa ser suprimido, mas por uma questão cultural, a pessoa quer tirar, né? Enfim, aí a gente está trabalhando junto com outra coordenadoria para falar da arborização. Esse ano a gente já está começando a fazer algumas ações, mesmo que seja suprimido, seja replantado. Mas a gente quer também trabalhar lá a cultura para ver se o indivíduo arbóreo ele não está prejudicando. Vamos fazer só uma poda, vamos tentar controlar e não suprimir. O comparativo das licenças, das que a gente emite. Queria só destacar uma aqui, que é a licença de operação. A gente tinha emitido 35 em 2021, depois foi para 25. A DLA foi o nosso grande destaque, porque a gente tinha emitido 4, porque a resolução só entrou no fim de 2021, e em 2022, 83. O que é que acontece? Aqui dá para ver, a grande maioria dos licenciamentos que a gente possuía eram simplificados. Então, a gente tratava como um processo ordinário, cobrando várias documentações, fazendo um trâmite enorme, sendo que a gente não conseguia avançar pelas nossas limitações. Então, a gente focou em uma força-tarefa para a gente tirar a grande maioria dos licenciamentos simplificados que a gente tinha na nossa mesa.
O comparativo eu trouxe para vocês dos últimos 5 anos. Só no ano de 2022, a gente emitiu mais licença do que os 4 anos da última gestão. O licenciamento, nessa outra gestão, ele avançou muito. Os nossos amigos técnicos que vieram fizeram ótimos trabalhos, fizeram um foco para preparar. A gente fala que eles prepararam o terreno para a gente chegar, pegar um 62 e trabalhar e desenvolver um licenciamento mais eficiente e mais célere. Alguns documentos, eu trouxe alguns números para mostrar para vocês do que a gente produziu, porque, assim, chegar e pedir uma licença é fácil. Algumas pessoas pensam que é só chegar, a gente imprime e entrega para a pessoa. Não é assim. A gente faz muitas outras coisas. A gente produz documentos técnicos, faz vistorias, faz consultas. Ele tá regular? Está tudo ok mesmo com esse empreendimento? Infelizmente, a gente não pode responder todos no mesmo tempo, na mesma hora, mas a gente faz da melhor forma possível e a gente registra tudo isso. A gente faz termos de notificação, nota técnica, parecer técnico, laudo de GEL, relatório de vistorias e memorandos. Um total de 1.184 documentos. Comparados no ano de 2021, a gente teve um aumento significativo. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Em 2021, a gente produziu bastante, só que a gente não estava focando no essencial, o que a gente poderia avançar, o que a gente poderia evoluir. Então, com o simplificado, a gente conseguiu fazer isso. As taxas emitidas. Aqui eu trouxe o valor das taxas DANs emitidas. Emitidas, não pagas. Pagas é um outro valor. Quando a gente estiver com o nosso site, Portal da Transparência, vocês vão ver todos os valores. A gente, R$197 mil, a gente foi para quase R$600 mil. Nem todo mundo pagou, né? A gente teve... depois eu posso confirmar para vocês o valor da arrecadação. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que a gente conseguiu avançar também na arrecadação. E, se tratando de órgão público, quando a gente arrecada mais, a gente consegue trabalhar mais, principalmente para a sociedade. Porque é desse dinheiro aqui que a gente compra lixeiras, que a gente faz um trabalho de educação ambiental nas escolas, coloca placas. Então, é com esse dinheiro aqui que a gente consegue dar o retorno. E hoje a gente trabalha com 90% da arrecadação no licenciamento ambiental. Enfim, esses são os nossos dados, nosso endereço, telefone, e-mails. Tudo isso que eu falei, essas legislações, está no nosso site. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Falar também que a SEMA Castanhal está de braços abertos para receber toda a nossa comunidade castanhalense, aproveitar que tem algumas pessoas que estão assistindo e que o que a gente puder fazer para facilitar, para dar uma celeridade maior, a gente vai fazer. A gente está trabalhando, né, e principalmente a nossa secretária, do Biana Laga, a gente está trabalhando e focando esforços para a gente fazer isso esse ano e esse número que eu falei para vocês chegar a duplicar, triplicar. Tá? Muito obrigada. Vocês viram só como é a Tainara? Ela chega toda tímida, eu estou nervosa, eu nunca fiz isso, tem muita gente online, tem muita gente presencial, aí chega e dá um show, né? Ela sempre é assim. Tainara, muito obrigado, tá, pela apresentação e por ter sido breve e objetiva. A Tainara, a gente conheceu em um curso de gestão eficiente de licenças ambientais, que a Inovário promove todos os anos. Nós já vamos para a 5ª turma, e nessas turmas, geralmente, a gente discute soluções para gargalos, para separar o que é licenciamento de atividades simples, né, de baixo impacto, baixo potencial poluidor, atividades mais complexas, o que é preciso, o que não é preciso. Então, a gente coloca em uma sala, né, vários técnicos da área de consultoria, vários técnicos de órgão ambiental, vários técnicos de empresa, vários empresários, vários estudantes, amarra todo mundo na sala, coloca um monte de estudo de caso e um começa a enxergar um pouco melhor o lado do outro. E a gente tem tido excelentes assim, experiências com esse curso, né? E a Tainara, a gente teve uma aproximação muito grande, ela participou com uma equipe grande já em 2 ou 3 edições, 2 edições, né? Participou 5 técnicos, 4 técnicos, e aí ela, no último curso, pedia assim, Tainara, tu não queres apresentar algumas boas práticas
do que vocês melhoraram do primeiro curso para agora, o que pensou diferente, fora da caixa. E aí ela trouxe essa apresentação. Eu digo, não, essa apresentação não vai ficar só para pouca gente, não, vai ficar para muita gente, porque a gente precisa provocar os outros órgãos do interior, dos outros estados, órgãos do estado, as empresas, os empresários, as consultorias ambientais, a também pensarem fora da caixa e ver que é possível fazer um processo desburocratizado, inteligente, né, com gestão, com indicador. Então, assim, quando eu olho essa apresentação, eu digo assim mesmo, caramba, Castanhal tem bastante a nos ensinar. Então, por isso eu sempre tenho convidado o Castanhal para ela difundir essas boas práticas, né? No ano passado a gente convidou SEMA Belém, então SEMA Belém também poderia estar aqui, tá? Não vou deixar vocês com ciúme, tá? O secretário Sérgio estava aqui com o diretor Leonardo, a Ricelli está acompanhando pelo YouTube. A SEMA Belém também tem um trabalho muito legal, assim como também a SEMA Augusto Correia, a SEMA Vitória do Xingu, são várias secretarias que vêm participando conosco, o Acará. Então, todos eles têm bons trabalhos e, infelizmente, a gente não consegue trazer todo mundo de uma vez só. Mas a gente está fazendo um revezamento, né? Não tem nenhum palestrante que está aqui esse ano que estava ano passado, que é exatamente para a gente conseguir discutir todos esses temas, trazer todas essas boas práticas. E mais um exemplo agora disso, eu vou convidar agora para compor o nosso painel o José Neto. O José Neto, ele é diretor do licenciamento ambiental da SEMAD de Barcarena. O José Neto, ele vai já pegar a palavra e ele vai fazer uma apresentação da SEMAD de Barcarena, né? A secretária Juliana, ela viria pessoalmente. Eu gosto muito do José Neto, mas eu te confesso que a presença da secretária também teria sido bem-vinda, mas ela teve uma agenda aí que não pôde adiar, né? E o José Neto, eu tenho certeza que ele também vai fazer a representação brilhante da secretária Juliana, da SEMAD, porque exatamente ele também foi convidado nesse mesmo contexto. A turma da SEMAD vem participando dos nossos cursos, dos nossos eventos, e a gente conhecendo um pouco mais do trabalho, a gente vê que a SEMAD trabalha com toda essa complexidade do polo industrial de Barcarena, né, com a atividade do alumínio, da alumina, essa cadeia industrial que tem várias atividades satélites, logísticas e portuárias. Então, eles vêm apresentar aqui um pouquinho do projeto deles, do que vem sendo feito. Então, vai ser uma apresentação assim, guerra de titãs hoje. A Tainara deu um show, e eu já olhei a apresentação também do Neto, e a apresentação está assim, brilhante. Eu já estudei antes, hein, Neto? Não querendo dar spoiler, eu li bastante a apresentação e gostei muito, assim. Então, fico muito feliz em inovar e poder promover esses debates, né, e agora a gente trazer o resultado desses debates, né, com alguma contribuição, com essas discussões com as secretarias, trazer para essa plateia aqui presencial e no YouTube. Então, passo a palavra para o José Neto. O José Neto também é engenheiro ambiental, né, formado pelo IESAM, e é diretor do licenciamento ambiental lá na SEMAD. Ele vai tentar sintetizar aí em uns 15, 20 minutos o trabalho da SEMAD nesse contexto de licenciamento e gestão ambiental, aí, as melhores práticas. Então, a palavra está com você, Zé Neto. Acho que pode pegar o microfone. Se quiseres falar em pé, fica à vontade. Ó. Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da Inovare, por nós estamos participando aqui. Né? A Inovare, nós participamos do curso de gestão, de licenças ambientais, né? de eficiência no licenciamento ambiental. E para nós foi um curso muito bom. Nós participamos na época aqui com o Márcio também, que é da SEMA Belém, né? E até no curso passado nós também viemos aqui, participamos, e eu até falei para eles que nós saímos daqui ainda com uma resistência muito grande. Por quê? Porque quando nós chegamos num órgão do porte do município de Barcarena, né, que é uma secretaria que tem um licenciamento ambiental, digamos, muito intensivo, nós estamos muito acostumados com uma forma de trabalhar. Né, e nós saímos daqui com uma resistência e com o tempo nós fomos vendo, não, realmente, olha, isso aqui tem como a gente melhorar esse processo aqui, tem como nós
sintetizarmos, para diminuir o tempo de análise dele. E, sendo assim, nós estamos implantando, né, ainda o nosso sistema, né, lá no município de Barcarena, de licenciamento simplificado, para a questão da dispensa, de ser todo automatizado também. E, inclusive, amanhã, dia 1º, vai estar iniciando no município de Barcarena já a questão do protocolo online, através da ferramenta Pipify, né? Bom, eu vou estar aqui apresentando uma apresentação institucional, vou tentar resumir o máximo possível da Secretaria de Meio Ambiente, dos departamentos e qual é a função dos departamentos, e alguns números aqui. Como é que passa aqui? Bom, aqui nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, que o município de Barcarena tem por objetivo, na sua política pública, né, ser alinhado com a ODS. E a nossa secretaria também, em todas as nossas ações, são todas ligadas à rede ODS. Bom, o nosso fluxograma da secretaria, né, que é composto pelo gabinete da secretária, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAN, né, e assim vem a assessoria jurídica, o gabinete, né, e vem os departamentos, que é o Departamento de Proteção Ambiental, Departamento de Fiscalização, Departamento de Licenciamento Ambiental, o Departamento de Planejamento Estratégico, o Departamento Administrativo, que ele acaba estando, digamos, diretamente ligado ao gabinete, e a Coordenação de Resíduos Sólidos, que Barcarena, desde 2014, possui uma política de resíduos sólidos, né? E essa diretoria ela foi criada justamente para fazer, digamos, essa gestão dos resíduos do município, assim que todo o plano for ser feito implantado mesmo de fato, né? Com o aterro sanitário, com as políticas de material reciclável, né? Vai ser toda responsabilidade dessa coordenação. Bom, o Departamento de Licenciamento Ambiental, né? É o departamento que é diretamente responsável pela legalização dos empreendimentos no município de Barcarena, né, segundo a resolução COEMA 162/21. Nós temos um período aqui, de 2017 a 2022, com o número de licenças ambientais emitidas, sendo licença de operação, instalação, dispensa, licenciamento rural, também as autorizações ambientais para retirada de indivíduo arbóreo. E no ano de 2022, né, nós tivemos próximo de 400 emissões no somatório de todas as documentações, né, comparativo aos anos anteriores. Em relação à arrecadação, nós tivemos esse ano de 2022 uma pequena redução, porque o município teve um problema muito grande com o software de emissão de boletos, né? Então, nós ficamos cerca de 4 meses sem emissão de documento de arrecadação municipal, mas nós também tivemos uma arrecadação bem expressiva, né? Em 2021, nós arrecadamos cerca de R$ 1.200.000, e já em 2022, por conta desse problema, nós arrecadamos um pouco mais de R$ 900.000. Mas é uma arrecadação bastante expressiva, né? Todos os anos, com exceção do ano de 2022, nós sempre ultrapassamos as metas estabelecidas de arrecadação. Porque a arrecadação, se for levar em consideração a arrecadação de um município como um todo, ela pode até não parecer expressiva, mas para o funcionamento de uma Secretaria de Meio Ambiente, para a implantação dos projetos, a arrecadação ela é de suma importância, né, para a nossa secretaria. Bom, vem o Departamento de Fiscalização Ambiental, que é responsável pelas ações fiscalizatórias relacionadas a denúncias, a sinistros ambientais, e também o acompanhamento também das condicionantes da licença ambiental, porque muitos empreendimentos eles são licenciados, mas eles possuem algumas condicionantes que eles precisam cumprir, seja um monitoramento ou mesmo até uma melhoria de infraestrutura, né? No caso, quando a gente chama de licenciamento corretivo, né? Nesse ano 2021 e 2022, um comparativo com o número de denúncias atendidas, as solicitações feitas e as ações extraordinárias, né, que são aquelas ações que são demandadas pelo gabinete, porque principalmente os fins de semana, que geralmente o serviço público para,
mas sempre alguém denuncia, olha, está tendo um desmatamento aqui numa área, olha, houve um derramamento de algo, um caminhão tombou com algum material. Então, eles sempre fazem e ficam uma equipe de sobreaviso para estar cumprindo essas demandas. Aí teve a questão de arrecadação de multas, né, que entre 2017 e 2022 foram arrecadadas um total de R$ 3.688.683,88, né, que foram destinados ao Fundo de Meio Ambiente. Com as ações da fiscalização, aí nós temos o Licencia Barcarena, que é uma parceria entre os dois departamentos, né, que é justamente de regularização dos empreendimentos. Aí nós temos o Departamento de Proteção Ambiental, que é o departamento responsável pelas ações diretas da Secretaria de Educação Ambiental, né, como um todo. E tem um projeto chamado Calendário Ecológico, em que todas as datas relacionadas ao meio ambiente foram colocadas num calendário e as principais datas são feitos eventos da Secretaria, em que são comemorados, por exemplo, Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia da Água. Né, e foi um projeto idealizado pela própria SEMAD. Esse é um exemplo do calendário ecológico, com todas as datas disponíveis, né, com todas as nossas ações. E tem as campanhas contra queimadas também, que por alguns períodos do mês é bem intenso no município, então a gente faz uma campanha também lá. Tem o Carna Barcarena, que ele chamou bastante atenção, em que foram trocados entre os foliões, né, lá, copos, né, os copos, né, do evento por material reciclável. Aí nós temos o Departamento de Planejamento, que é o departamento que faz toda a questão institucional, que é onde tem a secretaria, a secretária lá do Conselho de Meio Ambiente, todas as ações que envolvem outras secretarias também, outros órgãos, né, são todos no planejamento, bem como também o departamento do CAR, né, que é do Cadastro Ambiental Rural, e pertence ao departamento de planejamento. Eu vou pular um pouquinho, aí tem a questão do departamento jurídico, né, que faz toda a base legal da nossa secretaria, tanto nos processos de licenciamento, como conciliações, como os processos de infrações, né, e o apoio técnico também para o gabinete, que eles utilizam. Em relação à questão da eficiência do licenciamento ambiental, eu gostaria só de falar o seguinte: para a gente fazer um processo com eficiência, um licenciamento com eficiência, nós precisamos de algumas ferramentas, né? Nós precisamos ter um corpo técnico capacitado, então nós precisamos também que hajam capacitações, né, para os técnicos fazerem sempre a melhor análise possível. Né, nós precisamos de uma infraestrutura também, né, todo órgão ou empresa que trabalhe com licenciamento precisa de infraestrutura, né, precisa também de um arcabouço legal, né, nós temos que ter uma legislação ambiental também que ela não seja excludente, que ela seja inclusiva, né, porque no município, né, cada município vai ter a sua característica. Então, é uma forma que eu vejo das secretarias se organizarem, elas conhecerem primeiro a sua realidade local. Às vezes, foi até uma coisa que eu falei no curso, que a gente licencia uma oficina. Às vezes, a mesma coisa que você pede para uma oficina de grande porte, às vezes você tem uma oficina que você abre os dois braços e encosta a mão nas duas paredes, né? Que é um empreendimento de pequeno porte. Então, esse empreendimento de pequeno porte, às vezes ele precisa passar por um licenciamento ambiental, ele precisa se regularizar, mas a gente precisa ter um olhar dele de forma diferenciada. Né? Nós temos que eu vejo que faz um programa de regularização, por exemplo, para ele, conforme as licenças que ele for adquirindo, ele for fazendo as correções, claro, aquelas imediatas em que iriam sanar ele vir cometer um crime ambiental, né, e teria que fazer logo, mas as outras mudanças, para ir se adequando conforme a legislação, daria um tempo maior. Só um exemplo mesmo. Né, eu acho que até meu tempo já até acabou, já, né? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, né, e muito obrigado. Bom, Neto, obrigado aí pela palavra. Eu vou roubar a palavra agora também. E eu tô agoniado, porque eu odeio passar na frente do Data Show, mas eu vou ter que passar agora, tá?
Só para atravessar e ficar do outro lado. É tique nervoso, tá, gente? Eu não consigo. Ao passar, fico nervoso. Passei. Parece que sai um pouco da alma, não sei. Conseguiram me enquadrar já? Ó, eu vou ter que olhar um pouco ali, um pouco aqui. Eu vou dar trabalho pro câmera, hein? Câmera, eu vou olhar aqui, mas tu vai ter que habilitar aquela outra lá para mim também, em algum momento. Tá? Porque eu não consigo ficar olhando só para a câmera. Eu sei que tenho mais de 200 pessoas no YouTube. Valeu a presença de vocês, mas tem a galera aqui que também está interagindo com a gente. Tá? Então eu vou falar aqui rapidamente, gente. Eu fiz uma apresentação que eu gostaria que ela ficasse mais como um manual de consulta e reflexão. Então, de forma alguma, eu vou ter a pretensão de ler todas essas tabelas. Eu quero só colocar os diferentes níveis de complexidade de licenciamento ambiental que nós temos, né? Então, a Tainara e o Neto comentaram sobre atividades que são dispensadas à licença, atividades que são simplificadas e autodeclaratórias, e a atividade que entra em todo aquele rito de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que é bastante dificultoso. Então, eu vou levar uma reflexão um pouco para os processos um pouco mais complexos. Tá bom? Então, aqui é uma apresentação que a gente encaixou para tentar substituir a ausência da SEMA Marituba. A secretária Vanessa, eu vou fazer o possível para tentar substituí-la à altura, tá? Eu sei que a senhora está acompanhando, vai dar tudo certo aí, e aqui também vai dar tudo certo, tá bom? Então, gente, olha, primeira coisa, aqui na tela vocês estão vendo um QR Code, né? Esse QR Code, ele dá acesso a essa apresentação. Então, quem está acompanhando aí, que conseguir apontar a câmera do celular para o QR Code, vocês vão conseguir fazer download desse material. Quem está acompanhando pelo celular, é só ir lá no Instagram da Inovare, lá na bio, tem um link, você clica no link e vai abrir um menu de conhecimento, né? Então, lá tem vários botõezinhos, e um dos botõezinhos leva ao ciclo de palestras ambientais de 2022. Essa apresentação já está lá disponível para vocês. E eu vou conversar com alguns palestrantes, eu acho que quase todos já me deram ok, tá? Mas após o encerramento do evento, nós vamos subir todas as apresentações para lá. Então, vocês vão conseguir depois baixar, estudar, olhar com calma, de repente entrar em contato com o palestrante, pedindo mais informação, né? Que os contatos de todos nós estão ao final das apresentações, tá? Então, acho que deu tempo, estava enrolando para vocês apontarem o QR Code e conseguirem baixar o material, tá, gente? Então, aqui um mini currículo, também não vou ler, tá? Meu nome é Mauro Renan, sou biólogo, mestre em sustentabilidade, o resto é história da vida. São 20 anos de vida profissional que tem aí, e aí um pequeno resumo para vocês olharem depois. Então, gente, olha, quando a gente não está falando de um processo de licenciamento simplificado, a gente passa por toda essa via crucis, né? A gente passa por uma etapa de projeto, onde a gente vai pedir a ALP, ou nos processos mais simples, né, a DLA, ou uma licença emergencial para algumas atividades especiais que a gente tem aqui no estado do Pará. Por exemplo, caiu uma ponte, a enxurrada levou a rodovia, então tem essa figura da licença emergencial. Depois, numa fase de obras, a gente vai precisar da licença de instalação, autorização de supressão de vegetação e resgate de fauna. Tá? Essa tipologia aqui que eu estou mostrando para vocês é uma rodovia, mas a gente pode usar para analogia para mais das 300, 400 tipologias que o Estado e os municípios licenciam. Tá? E na fase de gestão daquele empreendimento, operação daquele empreendimento, a gente tem a licença de operação com todas as suas obrigações, né? Claro que a LP tem condicionantes, a LI tem condicionantes e a LO também tem. Tá? Então, nesse resumo aqui, vocês vão ver para cada fase aqui, ó, a necessidade em termos de projeto, estudos, anuências, alguma legislação aqui base para vocês. Para cada uma das fases, a gente tem esse resuminho para rodovias. Então, vocês estão vendo que é algo bem difícil, bem complexo. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade e diligência nesse licenciamento ambiental. Eu trouxe aqui alguns slides só para assustar vocês mesmo, para poder refletir sobre o valor que a gente precisa ter para uma licença que foi conquistada, né? Foi conquistada com o esforço do empreendedor, do técnico consultor, do técnico do órgão ambiental, para a gente garantir o quê? O desenvolvimento econômico atrelado à proteção ambiental. Então, essa é a finalidade do licenciamento ambiental. A gente permitir que aquela atividade econômica seja realizada com o menor nível de impacto possível, que a gente consiga identificar, antecipar esses impactos para mitigá-los, neutralizá-los, né, ou então compensá-los.
Então aqui, gente, tudo que está tarjado de preto é porque são informações confidenciais que a gente não gosta de expor, que é de algum cliente. Então, só para ilustrar, esse aqui foi um projeto grande de infraestrutura do Estado, com mais de 600 quilômetros de rodovias que foram licenciadas. Então, cada projeto era uma rodovia, cada coluna dessa, e cada linha são obrigações. Aqui é só de licença prévia, gente. Então, olha a quantidade de obrigações aqui, ó. Obrigações que têm que ser atendidas para que o licenciamento possa ocorrer. Além das obrigações com o órgão, tem também as obrigações com os intervenientes anuentes, né? Então, no caso aqui, a gente teve INCRA, teve IFAM e teve FUNAI. Também uma série de peculiaridades. Eu até tenho aqui alguns participantes desse projeto nessa sala. Eles já estão sorrindo aqui para mim, estão se identificando com a dificuldade que foi isso, né, gente? Então, essa planilha é uma planilha para a gente tentar fazer a gestão de todo esse processo, né? Então, beleza, consegui todas as licenças prévias, vou avançar para as licenças de instalação. Olha a quantidade também de requisito que a gente tem que cumprir, a quantidade de nota técnica que tem que discutir com o órgão. Isso aqui foi uma discussão técnica que a gente tarjou tudo, gente, mas é o quê? Isso aqui era uma necessidade de anuência que era IFAM? Não, que era FUNAI, tá? Aqui está errado, que era FUNAI. Então, a gente tentou demonstrar tecnicamente para a FUNAI que aquele empreendimento não tinha influência com uma terra indígena que estava a mais de 40 quilômetros de distância. Então, a gente fez abordagem de bacia hidrográfica, fez abordagem de geologia, de relevo, de atividades econômicas, de acesso, que é essa nota técnica. E aí a gente conseguiu convencer o órgão a liberar 130 quilômetros dessa rodovia e ficar mais ou menos com 20 quilômetros retido para aguardar os estudos ambientais complementares. Então, se fosse a ferro e fogo, 150 quilômetros do empreendimento ficava travado até ter toda a questão dos estudos ambientais. Depois que tecnicamente chegou-se à conclusão que apenas 20 quilômetros estavam passíveis de impactar ou não aquela comunidade. Então, foi liberado, depois vocês fazem as contas aí, mas foi liberado, sei lá, 80% da obra. Né? Aqui também a gente tem... Bom, isso aqui eu vou pular porque é mais um pouco daquilo tudo, mostrando os requisitos, né? Os requisitos acessórios de indígenas, de quilombola, de patrimônio histórico-cultural, de inventário de fauna e flora, de projeto executivo, aqui um pouquinho também das notificações que foram emitidas. Então, aqui só mostrando para vocês a via crucis que é realmente, né? A notificação que vai, que volta, que responde, pede autorização de fauna e pede a outorga de captação de água superficial, de água subterrânea. Então, tudo isso faz parte do processo de licenciamento ambiental. As taxas, que a gente não pode perder de vista, né, que são relevantes no processo. E isso é importante, gente, que a gente esteja as equipes todas do projeto trabalhando junto, né? A empresa, a engenharia, a área ambiental, o órgão ambiental, as comunidades, o agente de fomento, para que a gente consiga avançar e colocar as precauções necessárias no projeto. Aí, beleza, vamos lá agora para a licença de operação, né? Constrói, vistoria tudo e vamos agora pedir essa licença de operação. Também um bando de documento e aí a bendita licença de operação, a atividade vai poder começar a ser realizada. E aí, gente, a gente chega nesse ponto que, infelizmente, a nossa realidade o empreendedor conquista a licença ambiental e arquiva essa licença ambiental. Esquece de ver que essa licença tem uma validade, que ela tem obrigações, que ela tem condicionantes, que ela tem limitações, que existe uma comunicação no órgão e necessidade de alterações de projeto, né? A gente precisa ver que a licença tem um verso, né? Ela tem a frente, mas ela tem um verso. Então, gente, é muito importante que a gente atente para isso, que a gente cadastre essas licenças, seja numa planilha de Excel, seja num software, porque é enorme a quantidade de empreendedores que a gente tem que recebeu uma licença, guardou na gaveta e 3 anos depois ele foi pedir a renovação. E a licença dele simplesmente não vale mais. Não entregou o relatório anual de informação ambiental, não pagou taxa ambiental de licenciamento, não cumpriu o condicionante. Então, gente, olha, essa empresa...
ela pode sofrer várias sanções, né, seja cíveis, criminais, administrativas, tanto no CNPJ como no CPF. E voltar do zero esses processos é muito complicado, né? Então a gente precisa ter muito zelo por essas licenças, né? Aqui, por coincidência, eu tenho uma licença de... aqui, ó. Aqui é de Barcarena essa licença. Tem uma de Barcarena e uma de Belém. Eu peguei aqui vários modelos para vocês verem. Então, gente, às vezes uma simples planilha de Excel resolve a vida, né? Cadastrar vencimento da licença, cadastrar a obrigação, cadastrar quais são as condições que a gente precisa cumprir, foi cumprido ou não foi cumprido. Uma planilha de Excel com um sinal de indicação, a gente consegue ter, principalmente para as empresas que têm poucas licenças, ou tem uma licença só. Agora, quando a empresa tem muita licença, aí tem várias soluções de software, soluções de mercado, ou você desenvolver um software interno para você poder fazer esse gerenciamento. Então, todos esses aqui são softwares de prateleira, né, que emitem e-mails avisando, olha, vai vencer o prazo, está chegando a hora, corre atrás, né, gera gráficos, indicadores para vocês acompanharem como é que está o cumprimento, como é que está a regularidade ambiental daquela licença que vocês obtiveram. O Estado e os municípios também têm investido em algumas soluções, o que é a faca de 2 legumes, né? Vai ser legal, que vai melhorar muito a comunicação do empreendedor, do consultor com o órgão ambiental, mas vai aumentar muito o controle também. Então, aquele empreendedor que ficava 3, 4 anos sem entregar condicionante, sem entregar relatório, o sistema vai dedurar, vai informar, olha, esse aqui não foi. Aí vai vir notificação, vai vir fiscalização, vai vir multa, processo punitivo. Então, a gente já tem municípios com várias soluções em diferentes níveis de implantação, pelo menos aqui no estado do Pará. Eu sei que aí pelo Brasil todo, a gente tem alguns estados que estão mais avançados. Fora do Brasil, se tiver o pessoal de Moçambique, diz para a gente como é que funciona isso, que é legal para a gente trazer para o debate, para a gente conhecer outra realidade, né? E aí entram aquelas ações de implantar o sistema de gestão ambiental, né, fazer as listas de presença de treinamento, treinar os planos de controle ambiental, quais são o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente precisa ter os funcionários que trabalham na empresa cientes de quais são os riscos ambientais, os impactos atrelados, para poder efetivamente fazer aquele sistema de gestão ambiental sair do papel e funcionar na prática, né? Os projetos de responsabilidade social, isso tudo tem vindo cada vez mais nas condicionantes das licenças, né? Então, aquela coisa assim, muitas empresas fazem porque faz parte da cultura dela, mas outras estão fazendo porque já está vindo como condicionante ambiental para cumprir, né? Então, diálogos de meio ambiente, as atas de reunião do sistema de gestão, as vistorias e fiscalização, e as vistorias de campo, né? Você registrar como é que está esse desempenho ambiental na prática, né? Porque no papel a gente sabe que sempre funciona, né? Mas quando você vai na prática, é importante você checar. Tá, gente? Corri um pouquinho, porque esse material é para vocês. E é só para abrir um pouco esse debate com uma visão... o órgão ambiental licencia, mas o que a gente faz com essa licença, né? Então fica a discussão. Eu vou passar por trás agora, eu passo pela frente. Posso passar pela frente? Maísa, tu faz assim, ó, fecha o data show que eu passo pela frente sem ter tique nervoso aqui. Pronto, ó, uma salva de palmas para a Maísa. Não, posso chegar aqui porque eu preciso de apoio para... Opa, esse aqui está funcionando? O outro microfone estava falhando. Bom, gente, eu fiz aqui uma breve apresentação, como eu estava comentando com vocês, para mostrar um pouco uma visão diferente, né? A gente teve a visão do órgão ambiental, coloquei um pouquinho a visão do consultor e do empreendedor, né, que recebe essa licença, que solicita essa licença. E aí eu vou tentar pedir que as pessoas que estão aí no YouTube direcionem as perguntas. Vou ver se alguém aqui no auditório tem alguma pergunta, para que a gente possa explorar um pouquinho do que foi falado. Vou começar pelo auditório.
Bom, tem 2 inscritos. Primeiras damas. Primeiras damas aqui, ó. Oi, olá. Eu gostaria de saber, meu nome é Patrícia Serruia, eu sou arquiteta da Secretaria de Educação daqui de Belém. Eu gostaria de saber se a Inovare, quais são as prefeituras que a Inovare presta consultoria a nível do plano de resíduos sólidos. Patrícia, obrigado pela tua pergunta. Tu és da SEMEC, né? Ah, legal, Secretaria de Educação de Belém. Bom, a Inovare, ela presta serviço para o poder público, só que mediante a licitação. Tá? Então, a gente tem participado de algumas licitações em curso, tanto aqui no Estado como fora do Estado. Tá? Então, é sempre através de licitação. Talvez a tua dúvida seja, porque a gente estava conversando na abertura do evento, sobre algumas atividades que a gente faz com o SEMA Belém, que a gente vem fazendo com algumas secretarias no interior. Mas essas atividades elas são um pouco fora do catálogo, né? A gente tem um catálogo comercial que a gente presta serviço e a gente tem algumas outras coisas que a gente faz que está fora do catálogo, que são as atividades nossas de responsabilidade social, de voluntariado. Então, por exemplo, com a SEMA Belém, a gente vem participando muito dos mutirões socioambientais, onde a Inovare embarca um projeto dela que chama Porto Ambiental. Esse projeto ele é basicamente oficinas de compostagem e coleta seletiva que a gente faz com viés de mão na massa. A gente vai lá para o meio da comunidade, seja nas ilhas, seja nas praças, seja no asfalto, seja na terra batida. Ou seja, a gente vai em qualquer lugar. A gente vai na periferia, vai no centro, para levar uma discussão, não com essa linguagem que a gente está tendo aqui, com uma discussão de lixo mesmo, gente. Né? O que é que a gente vai fazer com lixo? Ah, isso aqui fede, como é que vai resolver esse problema do fedor? Né? Então, esquecendo qualquer termo técnico, falando uma linguagem olho no olho, mão na massa, para a gente trabalhar essa questão da educação ambiental, o pertencimento, a empatia. Então, esse projeto, desde 2020, a gente tem feito algumas atividades só nossas, algumas em parceria com a UFRA, que está aqui, né? Já fizemos com a UFPA, com a Associação dos Professores Aposentados, já fizemos também com a SEMA Belém, nós temos umas 5, 6, algumas independentes mesmo. A gente vai à praça pública e a gente faz esse trabalho de formiguinha. Foram mais de 1000 pessoas que nós chegamos com essa atividade. E a gente leva uma composteira e mostra para o pessoal, tá vendo, gente? Isso aqui é que gera na casa de vocês, isso aqui entra na composteira, mistura com minhoca e sai isso. E aí você mostra aquele processo, tipo aqueles programas de culinária, né, da Ana Maria Braga, que olha, entra aqui, bate um pouco e mexe, não sei o que, e sai. A gente leva todas as etapas do processo, coloca a mão, cheira, olha, tá vendo? Não tem cheiro, não é patogênico. Então a gente tem feito esse trabalho muito mais por voluntariado. Para as prefeituras a gente tem feito a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos e planos de saneamento mediante licitações, né? E o nosso trabalho mesmo remunerado tem sido muito mais com as empresas privadas, que são as empresas que pedem projetos para licenciamento, para estudos, para implantar alguma condicionante ambiental. Então, esse é um pouco do nosso universo. Então, a gente está, assim, aberto a parcerias com as secretarias, né? A Tainara ela diz que vai me convidar para eu ir lá fazer uma oficina, mas aí não dá certo. O pessoal lá de Marapanim também já me convidou. E assim, quando for praia, a gente convidem minha equipe ou numa sexta ou numa segunda, tá? Porque aí a gente aproveita e passa o final de semana. Bom, acho que a minha pergunta vai caber para os 2 palestrantes aí, porque tanto o Castanhal quanto o Barcarena estão na nossa rota de intenções, né? Eu sou representante de uma empresa que trabalha com tecnologia de tratamento de resíduos sólidos, tá certo? E a primeira pergunta, que vai servir para os 2, né? Formulei aqui. Eu quero saber se vocês possuem, as suas secretarias possuem legislação ambiental municipal para usina de tratamento de lixo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se as suas secretarias têm corpo técnico para licenciar esse tipo de empreendimento. Olá, Marcos, né?
A usina de tratamento de lixo. A gente licencia, a gente pode licenciar, né, o que está na 162. Não vou lembrar de cabeça como é que está o nome da atividade, mas a gente licencia central de triagem, compostagem, aterro sanitário. Então, eu precisaria ver, não sei se o amigo lembra de cabeça, se tem essa tipologia. Se não me falha a memória, tem sim tratamento térmico lá. Também, Como é uma atividade muito usual, a gente acaba não lembrando de cabeça, por ter inúmeras tipologias lá. Mas a gente pode estar verificando, sim, caso caiba, muito provavelmente essa atividade ela é uma atividade com limite, porque a Resolução 162, ela trabalha com 2 anexos, com 3 anexos, minto. Com 3 anexos, né? O anexo 1, ele trata de atividades com limite, que o município ele pode licenciar até uma certa parte. Por exemplo, aterro sanitário. O município ele pode licenciar até 100 mil habitantes. A partir do momento em que o empreendimento ele passa a atender acima de 100 mil habitantes, aí o processo deve ser formalizado no Estado. Muito provavelmente, se tiver essa atividade lá, ela está no anexo 1. Já as atividades de anexo 2, elas são as atividades exclusivas do município, em que se a atividade estiver lá, independente, estando dentro do limite municipal, o licenciamento é do município. Em relação ao corpo técnico, nós temos sim, porque uma dos critérios para o município poder realizar o licenciamento ambiental é ele possuir uma equipe multidisciplinar. Né? Em nosso departamento lá nós temos profissionais de inúmeras áreas. Né? Nós temos engenheiros químicos, engenheiros ambientais, nós temos geólogos, engenheiros florestais. Então, uma equipe bastante diversificada, né? Em que a gente pode estar fazendo a análise de todo o processo do licenciamento ambiental. Bom, eu acho que deu para esclarecer bem, né, Marcos? Porque assim... Sim, só para finalizar, a gente também, em Castanhal, a gente possui essa equipe multidisciplinar, né? A gente tem processo de novos técnicos, né? E, como ele falou, dependendo do enquadramento, se for de competência municipal, a gente vai licenciar. Como não é usual, a gente não licencia, eu vou ser bem sincera, em Castanhal, a gente ainda não licenciou essa atividade, então vai depender, a gente até orienta você, se você estiver pensando em empreender, dá entrada na carta consulta. Então, a gente tem um termo de referência para a carta consulta, então a gente vai entender melhor, vai ver se a gente te enquadra, se não for do Estado, a gente vai responder isso para você, e se for nosso, a gente vai te encaminhar um termo de referência. E a gente vai trabalhar pontualmente em cima da sua atividade. É dessa forma que a gente está trabalhando hoje. Alô, alô. Opa, esse microfone está melhor. Bom, eu ia complementar exatamente isso para o Marcos, que sempre é interessante fazer uma conversa prévia com o consultor ou fazer uma carta consulta para o órgão ambiental para ver direitinho qual vai ser a tipologia que vai enquadrar, qual é o porte potencial poluidor, para definir a competência do licenciamento, se é do Estado ou do município. E uma vez definida essa competência, aí definir quais vão ser os estudos requeridos e o termo de referência desses estudos. Então, uma carta consulta é algo que é uma comunicação formal, que agiliza muito o processo de licenciamento, porque evita aquele vai e volta de documento, você manda achando que é um RCA, não é RCA, é um RAIS, não, é mais complexo, é um EIA-RIMA. Então, é nascer direito um processo. É você saber, você ter previsibilidade, né? Qual vai ser o início, meio e fim, o que o técnico vai pedir, você discutir com o técnico para ver se é excessivo aquele requerimento para aquela atividade. Então, o termo de referência é algo que precisa ser construído a 4 mãos, né? Até aproveitando, na nossa realidade, a gente orienta que seja feito isso, porque, como eu mostrei para vocês, para dar entrada no licenciamento, uma documentação mínima e o pagamento da taxa. Então, se você declarar que é uma atividade, pagar aquela taxa, durante a análise do processo, se a gente verificar que não é esse enquadramento, que seja até do Estado, né, não é da nossa competência, você vai acabar perdendo esse valor, porque a nossa taxa é não pela licença, é pela análise, né, pelo deferimento ou indeferimento. Então, a gente sempre orienta que dê entrada, né, se está com dúvida, quer melhores informações, na carta consulta. Não perde tempo, ganha tempo. Aqui a plateia tem mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para algumas perguntas do YouTube.
A gente tem mais uns 5 minutinhos para a gente finalizar, tá, gente? Então, vou tentar capturar rapidamente. Tem um colega que pergunta aqui se as empresas enquadradas como sendo ESG, né, que tem boas práticas em meio ambiente, em governança, em ações sociais, se elas têm algum incentivo, algum selo pelas secretarias do interior. Eu desconheço, não sei se os colegas conhecem. Eu conheço uma atividade, mas não tem a ver com isso, de abatimento de imposto, que é o ICMS verde. Mas aí tem outros parâmetros que não necessariamente têm a ver com empresa. Enfim, não sei, na municipalidade, vocês conhecem alguma secretaria? Barcarena foi aprovado através do novo Código Tributário, foi aprovado o IPTU verde, né? Então, existe já ali essa lei no município, que tem os incentivos, desconto no IPTU para empresas que tenham práticas, né, independente da atividade, mas ele tem uma série de critérios que eles não entraram ainda na lei, eles vão entrar através de uma lei complementar, né, porque, ou talvez até, na verdade, nenhuma lei, acredito até que seja um decreto, com todo o critério técnico, tanto para a empresa quanto para moradias também. Por exemplo, uma moradia que faça uso, né, de energias renováveis, né, que faça uso de reuso de água, ou, por exemplo, eu tenho um terreno e é livre de espécies invasoras e eu quero utilizar ele para fazer uma horta comunitária no meu bairro. Aí, para esse terreno, vou ter também um desconto em IPTU. Aí ainda falta esse decreto ser aprovado por lei, mas a questão do IPTU verde já existe no município de Barcarena. Olha, eu vou remendar minha pergunta aqui antes que o secretário Sérgio brigue comigo e também com o Alex, presidente do Sinduscom, tá? Porque em julho do ano passado foi assinada uma carta de intenções entre o Banco Mundial, a CEBIC e a Prefeitura de Belém, para desenvolver também um projeto de incentivos fiscais e não fiscais para construções sustentáveis. Tá? Então, tem questão de IPTU, tem questão de avanços de licenciamento, redução de taxa, prioridade, tanto para o construtor como para o comprador daqueles imóveis, tá? Tanto imóveis novos como reformados. Então, ficam aí 2 iniciativas aqui no estado do Pará. Eu sei que pelo Brasil tem várias outras, os colegas podem compartilhar conosco. Tem uma aqui que é ótima, a pergunta dos milhões. Eu acho que essa aqui é para a gente encerrar, hein, gente? Essa pergunta é legal. A Stephanie coloca assim: qual a maior dificuldade enfrentada pelos municípios no licenciamento ambiental? Ela pergunta para Castanhal, mas aí fica aberto para todo mundo. Pergunta dos milhões. Oi, amor. Muito boa pergunta, obrigada, Stephanie. São várias, mas vamos pontuar. A nossa primeira dificuldade é a nossa estrutura. É por isso que a gente está trabalhando para conseguir o nosso sistema, trabalhando nas legislações, porque se a gente não tiver isso, se a gente não tiver esse aparato, a gente não consegue avançar. Então, a gente tem essa dificuldade e está trabalhando com isso. A gente não tem técnicos concursados, então acaba que a gente tem uma rotatividade muito grande de técnicos também. Sai concurso, sai PSS, a gente acaba, né, perdendo técnicos, ganhando os novos, e a gente, nessas pessoas que entram, a gente tem que fazer novos treinamentos, né, até se adaptarem, conseguirem, né, trabalhar como a gente está trabalhando. E um outro ponto que também é uma dificuldade, mas a gente está trabalhando com isso, que é a questão da consultoria. Como o Mauro falou, se o empreendimento ele não tiver essa consultoria, ele não tiver essas orientações, principalmente nas renovações, como é que a gente vai conseguir desenvolver? Ele não apresentou nenhuma condicionante, ou durante o processo, na primeira licença dele, se ele não tiver um projeto, um plano de controle ambiental, como a gente pede, bem estruturado, como é que a gente vai conseguir avaliar, dar vazão nesse licenciamento se a gente está fazendo vários recortes? Então, a gente está até falei que é um convite que esse vai sair, a nossa secretária vai promover um primeiro workshop, a gente vai falar de licenciamento e fiscalização, e a gente quer tocar nesses pontos que a gente quer uma parceria com as consultorias que trabalham conosco e os empreendedores, para que eles entendam que de mãos dadas é que a gente vai conseguir avançar, né? Não é só, gente, eu sempre falo, a gente faz 50 e o empreendedor ele faz 50. Não, e a licença não acaba só quando sai a licença, né? A gente tem muitos problemas do não cumprimento de condicionante.
O Zé Neto quer complementar? Sim, sim. A gente tem muito também, um dos problemas que nós temos é essa questão de rotatividade, né, de servidores, não somente contratados, mas até mesmo os próprios concursados, às vezes, acabam indo para outros locais também. E essa rotatividade, às vezes, é um pouquinho traumática para a equipe, porque, às vezes, precisa, digamos, iniciar sempre tudo de novo. A gente já está de carro andando ali a 80 km por hora, né? Um grande problema também que nós temos é em relação, nós não temos ainda uma sistematização, então nós temos um problema muito sério com o atendimento de checklist. Às vezes o empreendedor chega para protocolar o processo e não está com toda a documentação. Aí a gente tem que notificar ele para apresentar uma documentação que ele deveria apresentar ali inicialmente. Isso acaba também trazendo um marasmo maior ao processo, né? Não somente isso, mas também, né, questão também que é bem complicado por ser também uma secretaria, digamos, que está ainda com um processo muito analógico, a gente ainda acaba tendo muito contato com o público, porque diferente de uma secretaria aqui a SEMAS aqui, por exemplo, do Estado, né, eu posso estar na minha 5ª renovação do processo. Eu não sei nem quem é o meu analista, eu não sei por onde anda, não sei quem é, entendeu? Eu só sei que no final, se eu entregar tudo direitinho, vai sair minha licença. Agora, no município, não. Ele sabe onde tu está, ele bate lá na porta da tua sala, cadê minha licença? Isso acaba gerando uma situações constrangedoras. Isso quando não acontece do cara bater na porta da tua casa, né? Pois, cadê minha licença aí, meu amigo? Calma, a gente está trabalhando lá todo vapor. Isso acaba gerando uma situação meio chata, que o servidor acaba sendo mal visto, né? Como, é porque esse cara está sentando em cima do processo, ou ele é preguiçoso. Mas não, a gente está o tempo todo ali produzindo. Todo dia na secretaria sai licença, mas nós temos um fluxo muito grande. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 700 processos. Esse ano passado, agora, foi 1.197 processos, né? Aí nós estávamos com a nossa equipe reduzida também, isso acaba também gerando um acúmulo, né? Mas hoje não, hoje nós já temos uma equipe já completa, né? Nós fizemos as reposições que precisaram ser feitas e agora, bola para frente. Olha, me deixaram vermelho aqui agora, porque eu tenho fama de chegar nos órgãos ambientais com uma planilha. A planilha assim com 10 processos, 20 processos, de LP, de LI, de LL, porque são de vários clientes, né? Diz, como é que está esse processo? Onde é que está? Não sei o quê. Aí vai no coordenador, vai no diretor. No Neto eu nunca tive esse problema, porque as licenças do Neto, eu nem ligo, elas chegam antes, porque assim, acho que o processo tem ido bem redondo e a comunicação, a análise de vocês tem sido muito rápida, né? Então, na SEMAD realmente tem sido muito rápido. Mas alguns processos mais complexos ou maiores, a gente tem essa prática de ir na secretaria, seja do município ou do estado, com uma planilha grande para fazer o cheque de processo a processo, né? Então, alguns colegas de secretaria de estado, aqui da região metropolitana também, das municipais, está acostumado a ver o pentelho lá, cobrar os processos e entregar pendências, né? Porque às vezes o órgão notifica e o empreendedor consultor não responde, né? Aí o processo não anda. Então, primeiro é mandar um processo redondo, o processo fluir, e se houver alguma necessidade de esclarecimento ou complementação, fazê-lo de forma célere. Gente, o licenciamento ambiental, assim, a gente falaria, como a gente fala no curso de licenciamento ambiental, a gente fala 20 horas. E a gente sai com vontade de discutir mais. Aqui a gente teve 1h20, e a gente precisa, infelizmente, encerrar, que senão a gente ficaria até amanhã falando sobre isso. Porque a Tainara, o Zé Neto, tem alguns colegas aqui na plateia que tem muito a contribuir a discutir, mas o fórum dessa discussão vai ser a 5ª turma do curso de Gestão Eficiente de Licenças Ambientais. Então fiquem de olho aí nas redes sociais, que já a gente lança e a gente vai ter oportunidade de discutir 2, 3 dias, gargalos, melhorias, estudos de caso, discutir termos de referência, legislação e por aí vai. Tá, gente? Então, infelizmente, a gente vai precisar encerrar esse painel para a gente fazer um pequeno break de 5 minutinhos também, tá? Esses 5 minutos, para vocês não ficarem esperando, fica rolando uns pequenos vídeos aí para quem está no YouTube, tá? Mas só o tempo de a gente agradecer os palestrantes, tirar uma foto, trocar o cenário, substituir a água, tá, gente? Então, eu agradeço muito a participação dos palestrantes, muito obrigado e estamos na luta. A gente sabe que a nossa luta aí,
ainda tem muitos e muitos anos, muitas e muitas melhorias, mas a gente está empenhado. Eu tenho certeza que Castanhal, que Barcarena e muitos outros municípios do estado têm investido para esse processo de licenciamento, para que ele seja seguro, mas para que seja transparente e rápido. Tudo bem? Sou Bruno Colares, da Toque Final. Vou apresentar para vocês o nosso stand aqui na Expo Casa. O stand chama Lençóis Maranhenses. A gente criou o projeto a partir do quadro dos lençóis. Então, todos os detalhes que envolvem o ambiente, desde o mobiliário, das cores, das texturas, a gente puxa através desse quadro. Esse quadro é da nossa galeria. Todo o mobiliário, as cortinas e iluminação são da nossa loja. Você encontra na Toque Final. O conceito foi valorizar as curvas. Então o sofá, ele tem as curvas das areias, dos lençóis. A gente tem o revestimento como um ponto principal também. Ele destaca a areia molhada, o papel de parede, que é o papel de mica branca, destaca a areia seca. E as curvas da água a gente tem na iluminação e nessas formas mais orgânicas. Uma novidade que a gente trouxe também foram as cortinas com toque inteligente. Apenas com um toque elas abrem, também consegue fechar a cortina. E são bem-vindos também a conhecer a nossa loja. Nossos endereços vão ficar aqui embaixo no vídeo para vocês. Bem-vindos à EBP Brasil, uma empresa de consultoria em engenharia ambiental com presença global e mais de 40 anos de história no mercado ambiental brasileiro. Temos presença em 6 países e em São Paulo estamos localizados em um relevante polo de negócios da cidade. Com uma variada gama de serviços, mais de 1.000 clientes atendidos e 6.000 projetos realizados, a EBP Brasil tem uma sólida herança de atuação no setor ambiental. Atuamos nos mais diversos setores da economia, auxiliando nossos clientes a preservar o meio ambiente e atingirem suas metas ambientais, com o uso de metodologias e infraestrutura próprias e equipamentos de última geração.
Na área de remediação ambiental, somos pioneiros no desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras. Nossa cultura de trabalho em equipe interdisciplinar, com profissionais altamente qualificados, permite o desenvolvimento de soluções sólidas para o sucesso dos projetos ambientais de nossos clientes. Somos a EBP Brasil, uma empresa tipicamente brasileira com uma herança suíça e presença internacional. Convidamos a todos a conhecer o nosso website e saber mais sobre nossa atuação. A Guamá Tratamento de Resíduos recebe cerca de 1.300 toneladas de resíduos por dia no seu aterro sanitário em Marituba, onde é realizado um tratamento que segue à risca a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A empresa é responsável por receber e dar o destino final adequado aos resíduos que vêm da região metropolitana de Belém. Desde o início das atividades em 2015, é comprovado que suas operações não provocam qualquer tipo de dano ambiental, seja na água, no ar ou no solo. E para estar à frente na segurança de serviços, a empresa investe em engenharia avançada, com uma cobertura com mantas de polietileno em seu aterro sanitário, o tratamento de chorume por osmose reversa, a usina de biogás para tratamento do metano e o monitoramento e controle ambiental. Guamá Tratamento de Resíduos, respeito ao meio ambiente e geração de riquezas para a economia da região.